E aí, Guerone, estamos indo pra onde? E aí, a gente tá indo lá numa cafeteria reunir com um dos nossos primeiros franqueados. Vamos ver a história dele, né? Vamos ver a trajetória dele, vamos ver como é que foi o início dele na Foz, ver o que ele tem pra ensinar, o que ele tem pra passar. Vai ser legal para trazer essa experiência tanto para os franqueados que já estão na franquia, quanto os que estão pesquisando, de repente avaliando. Então acho que é uma coisa bem positiva que a gente vai fazer hoje. Muita gente não sabe, mas a gente é amigo de infância. Então eu trouxe um amigo de infância para esse negócio. É porque realmente eu confio muito nesse modelo. Aí nasceu junto aquela coisa. Em dado momento, a adolescência também, a gente ficou junto, saía para diversos lugares. Então ele seguiu o caminho dele, né? A gente se afastou um pouco, eu segui o meu. Ele é jogador de futebol, então naturalmente ele foi jogar futebol e eu fui empreender, né? De bravar esse mundão. Quando a gente voltou ao contato, ele vislumbrou essa oportunidade que a Foz oferece e a gente vai lá, vai saber quem é ele vai contar a história dele e eu espero que vocês gostem. Franqueado número 1 da Foz. E aí, Marcos, como é que você se sente? Se apresenta aí pra gente. Me sinto bem. A gente já estava há um tempo querendo fazer esse vídeo, né? Pra mostrar pro pessoal mesmo em casa, o pessoal que tá procurando alguma coisa, buscando alguma coisa, ver que é possível, né? Provavelmente muitos aí estão na situação que eu estava e eu acho que vai ser importante para todos assistir esse vídeo e outros que virão, né? Que com certeza a gente não vai parar por aqui, né? Meu nome é Marcos Lebre. Sou atleta de futebol, sabe? Tenho 27 anos, tenho uma filha que foi Pequena Sofia, 1 ano e 9 meses. Que foi o meu fator principal para começar esse projeto. Contando um pouco da minha história, assim, como a gente começou aqui na Foz, eu tinha acabado de sair do meu último clube, aqui em Pernambuco, estava sem dinheiro, nesse trâmite descobri que a Eduarda estava grávida, minha noiva, e que eu precisava estar em casa, porque eu passei praticamente a minha vida toda viajando, fora de casa, e então eu vi que ela estava para nascer, não tinha ninguém pudesse dar esse suporte, né? Então eu estaria que estar lá. Comecei a buscar. Primeiro um emprego normal. Eu sabia desde o início que eu não queria continuar no emprego normal, não queria levar para minha vida um emprego comum. Eu queria empreender, sempre gostei disso. Depois do futebol era a minha primeira paixão. Então comecei a buscar, falei contigo, que a gente é amigo desde pequeno, irmãos. E comecei a buscar. E foi quando você estava começando esse projeto da Foz, né? Das franquias. Primeiro eu pedi um emprego, né? Eu não sabia ainda como é que funcionava a franquia. Estava totalmente por fora. Perguntei se tinha algum emprego, tu disse que ia conversar com o pessoal lá e me dava uma resposta. E comecei a buscar. Estava sem dinheiro nenhum, tinha acabado de gastar tudo. Nessa época, a gente estava precisando de um vendedor e de um instalador. Por comissão, né? Um vendedor comissionado, nem sem salário também. Sem salário. Quando ele me ligou, eu esperava alguma coisa no salário fixo, né? Sim. Mas como a Foz ainda estava trabalhando por comissão, ele me mostrou os pontos, explicou como é que funcionaria, só que teria aquilo, né? Eu precisava de dinheiro fixo no mês. Eu ia entrar num negócio que ia demorar 1, 2, 3 meses para eu me familiarizar. Para começar a vender, conseguir vender para ganhar algum dinheiro, não daria para mim. Então quando eu fui, foi aí que eu enxerguei a proposta que vocês também tinham para um instalador, me ofereci como instalador, né? Então eu comecei na Foz como instalador. Você começando como instalador, você pegou todos os processos. Você foi instalador, você foi vendedor e depois franqueado. É muito massa você falar sobre isso, porque sempre tem um salário fixo. E aí isso tem um problema muito grande, porque você tem aquele salário fixo e você se acostuma àquele salário fixo. Então para você sair desse salário fixo para um ganho, tem uma vantagem, você tem um salário fixo. Desvantagens, você não pode ganhar nada além daquilo ali. Então tem-se essas duas contrapartidas que, com certeza, para o cara que está iniciando, ele vai precisar fazer essa mudança, né? Não, com certeza.
E no primeiro dia que eu fui admitido como instalador, tive, quero ou não, uma sorte, né? Foi o primeiro dia que Yuri ia começar a instalar o Hotel Vivar. Para quem não sabe, é um hotel gigantesco aqui em Recife, é um resort. Então, no primeiro dia eu tive que fazer 60 banheiros. Cara, chegou 60 banheiros. Então, no primeiro dia ali eu já senti que, pô, não é um trabalho difícil, até para um instalador não é difícil. Você não precisa ser um cara completamente formado, não precisa ter um curso específico, técnico. Claro que é bom. Claro que é bom contratar pessoas desse tipo. Mas para o processo da gente, ainda mais em hotéis. Perfeito, você falou da instalação, seria legal a gente falar um pouco disso também. Porque de repente ele tá, sei lá, pesquisando, fala, porra, esse negócio é de hidráulica, tem que instalar alguma coisa. Mas não é esse bicho de sete cabeças, não. É uma coisa que com treinamento da própria franquia, você aprende em uma semana no máximo. Sabe? Claro que mais pra frente aí você vai expandir, vai ter bloqueador de ar industrial, que aí realmente você precisa de um cara que saiba mexer na hidráulica. Mas inicialmente... Não, inicialmente não, você está começando do zero sua franquia para apartamentos, para área comum de prédio. Uma semana o treinamento da franquia é essencial. Então, primeiro dia, 60 apartamentos, senti na pele o trabalho e engrenamos. Nessa semana a gente continuou, terminamos o hotel. Aí eu observei, eu sou muito observador. Eu acho que quem está entrando agora para a franquia, comprando uma franquia, tem que ter isso também. Fui muito observador. A gente fez a instalação, eu vi quanto eu ganhei por dia na instalação e vi o quanto o Yuri ganhou fechando aquele hotel. O sócio cofundador, ele fica na parte mais comercial, né? Exatamente. E ele é muito curioso, ele vai atrás, consegue. Cara inteligentíssimo, né? E quando eu vi que ele foi capaz de fechar aquele hotel, eu nunca tive... Vislumbrou, né? Vislumbrei na hora. Foram quantos pontos lá? Lá, se não me engano, foram mais de 450 pontos. 450 pontos vezes 80. Provavelmente ele deve ter vendido 80, fora o serviço, né? Enfim, façam as contas aí. E comecei a observar, vislumbrei isso. Pô, o cara, tudo bem, ele já tem experiência, é um cara mais velho. Eu nunca tive experiência como vendedor. Isso é importante frisar também, que tem muita gente que quer entrar na franquia. E acho que por nunca ter vendido na vida, não vai conseguir. Pra mim, foi a mesma coisa da instalação. Aprendi com o tempo, com as experiências, batendo mesmo na porta do pessoal, ouvindo não também, que não vai ser... Tudo bem, é um produto revolucionário, economia de água, mas vai chegar muito ponto que, como você mesmo já passou, vai ter cara que eu não quero economizar. Enquanto tem esse cara muito louco, tem, por exemplo, uma síndica que, a última síndica que a gente fechou, do Santo Tício, ela pessoalmente ligou para os caras, falou, a gente está precisando agendar, tal. Então, quer dizer, a diferença, a disparidade, né? E vai encontrar todo tipo. Eu tenho uma síndica agora, que é mais ou menos desse jeito aí, que você falou agora, a Tassiana. Ela tá me ligando porque ela quer começar, porque quer já a instalação. Eu tenho quase praticamente 3 fechados agora, performance, que tem que se desdobrar para poder fazer o investimento. Vou ter que fazer o investimento, vou ter que me desdobrar. O meu problema atual, assim, é um bom problema, é que eu não tô podendo prospectar. Não tô podendo pegar mais prédios, porque eu tenho 3 prédios que eu tô cuidando, que eu tô fechando o contrato. E você sabe, a gente ainda tem mais uns 3 órgãos públicos que, se fechar também, a gente vai ter que correr atrás, cara. E isso é bom, isso é um ponto bom, né? É melhor você ter muita coisa e se desdobrar e correr atrás do que você não ter nada. Mas já tem o investimento da franquia, mas já tem o royalties, tem que fazer ainda mais investimento. Velho, se você for buscar o mercado de franquia, todas as franquias são assim. Se você for, por exemplo, na McDonald's da vida, eles vão pedir que você faça uma compra. Claro, vai ser muito mais em conta, muito mais barato, vai estar incluso no todo o know-how, todo o projeto. Mas é importante frisar isso. Isso que a gente está conversando aqui, esses contratos que a gente está discutindo, são contratos de performance, né? Então é justamente isso. A gente vai ter que investir para tirar a performance, mas também vai ser um contrato de 3 anos. A gente vai passar 3 anos recebendo aquilo ali fixamente, enquanto você está procurando outros meios, né? Então, para quem está entrando aí, para quem vai estudar, para quem vai fazer o treinamento, quando se deparar com a performance, vai achar lindo, né? E é isso mesmo, é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Pra gente tem que a gente vai ter que trabalhar, mas queira ou não, pode ser aí o ramo que a gente tem mais lucratividade, né? Me lembrou do teu início, velho. Que até parece ser... É engraçado. É engraçado agora. Mas quando você tá naquele momento, Foi meio que uma história de filme, né? Eu não... Quando eu observei como a gente falou, a instalação, aí passei a ser vendedor por comissão. Eu vi que eu vendia um prédio de 5, 6 mil, lucrava 10%, 5%. Então eu vi,
vou me virar aqui, conseguir uma franquia, porque eu fechando um prédio desse 10 mil, 12 mil, praticamente paguei minha franquia inteira, pô. E, não vou dizer que é fácil, mas é comum você fechar um prédio desse, de 7, 6, 8. Então, pô, pensei nisso. E o dinheiro que não tinha? Aí eu pensei o quê? Pô, vou chamar alguém que invista comigo, eu consiga vender no primeiro mês já pago a ele. A minha ideia era essa, lindo, né? O mundo perfeito era, vou chamar alguém para investir no primeiro mês. Vou vender. No primeiro mês, vou vender, já estava com experiência, né? Primeiro mês vou vender, pagar a parte dele que eu tô devendo e vamos seguir junto numa franquia, né? Eu vou ter um apoio de alguém também. Primeiro mês, comecei. Nenhuma experiência de venda. Nenhuma experiência de venda, né? A minha experiência era na Foz. Passei um mês tendo a experiência aqui, né? Mas experiência de venda, nenhuma. Então, primeiro mês, não vendi. Peguei o dinheiro emprestado. Quando eu comecei, no dia que eu assinei o contrato da franquia, eu peguei o dinheiro emprestado, eu tinha R$2. O meu dinheiro era R$2. E tinha R$2 na carteira? Na carteira. E saiu para um ganho desse? Foi. Eu tinha R$2 na carteira, uma filha chegando e a situação tava complicada, véio. Então, no primeiro mês, não vendemos nada. Passou um mês e meio, 2 meses, também não vendemos nada. Vendi 3 apartamentos, se não me engano, mas nada que desse para cobrir, porque estava chegando royalties. Taxa de royalties chegando e não consegui vender nenhuma coisa grande que desse para cobrir os dois, né? E pagar a minha dívida. E tirar um dinheiro para mim. Eu teria que tirar um dinheiro para mim, pagar o royalties, pagar a franquia que eu estava devendo e dividir com o meu sócio, né? Então, o primeiro mês não deu, o segundo mês não deu e ele desistiu. Fiquei com a dívida com ele, ele desistiu. E falei com o Yuri, falei, olha, cara... Sentou lá com a gente, né? Foi. Infelizmente, irmão, a empresa dá certo, eu sei que dá certo, mas na minha condição atual, eu via que eu não tinha como levar aquilo. Porque ia chegar mais dívida, eu ia me endividar, tinha que pagar o rapaz já, que já estava devendo. Tu identifica algum ponto de por que isso aconteceu? Um pouco de planejamento meu, né? Eu tinha que mitigar esse risco. Na época que eu não fiz. Hoje eu agradeço a isso, né? Porque se eu tivesse mitigado um risco... Se tivesse pensado demais, exatamente, talvez eu não teria desistido entrado. Como o teu sócio fez, né? Exatamente. Eu abri o jogo pra ele, ó, cara, desse jeito eu não posso. Se chegar um royalties mês que vem, não tiver fechado nada, eu vou continuar devendo vocês, vou dever eles. Até pensei em voltar a ser vendedor de comissão. Mas aí eu também vi que eu não teria um dinheiro fixo, né? Eu estaria devendo pro pessoal. Então eu fiz o quê? Ele chegou pra mim, a gente negociou, ele faz o seguinte, passe esse mês, tente vender alguma coisa. O que você vender, a gente abate da franquia. Que era o que eu queria fazer com o meu sócio, mas eu ainda teria que dividir com ele e pagar royalties. Ele segurou o royalties para mim por 2 meses e vamos tentar. Parece que é coisa divina mesmo. Premeditada, né? Primeira semana... Tá escrito. Primeira semana, fechei um prédio de 6 mil. Peguei, paguei quase metade da franquia a ele, dei a parte do meu sócio. Segundo mês, o prédio vizinho viu o resultado do outro prédio, comprou a ideia. Então foi aí que eu fiz o quê? Paguei o que eu estava devendo, paguei os royalties atrasados, ainda consegui ficar com um dinheirinho para mim. Pouca coisa, mas consegui ficar com um dinheirinho para mim. Tem um cliente aqui muito grande, um condomínio com 12 torres. Bom, foi um cliente que... Ponto fora da curva, né? Ponto fora da curva. Como a gente fala sempre, né? É um ponto fora da curva para Recife. Mas com certeza o Brasil afora vão ter vários pontos fora da curva. Qual é a probabilidade disso do acontecer? Ponto fora da curva estar do lado do escritório? Exatamente. Então a gente começou em Recife. A 30 metros do escritório tem um ponto fora da curva. Então, com certeza, no Brasil aí afora, milhões de pessoas vão ter vários pontos fora da curva. A gente sabia do potencial dele, 12 torres, um prédio, um condomínio com mais de 1.024 apartamentos, todos individuais. Então só aí você tem 1.024 pessoas para apartamentos para você atuar. E só que de cara a gente tentou entrar na área comum, né? Tentou começar realmente com o condomínio. A primeira proposta da gente foi até um erro, admito, foi até um erro. A gente ofereceu venda. Na época girava uma venda em torno de R$10 mil. E na época a gente não tinha a expertise que a gente tem. Hoje exatamente. A gente estuda o cliente e fala, não, esse cliente não existe venda, vai ser diretamente só performance. Só se ele não quiser, não fecha. Exatamente. Deixa ele lá de molho, faz outro e depois volta. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu na prática também. Exatamente. Foi uma venda era uma venda de R$10 mil, apresentamos para o conselho. Chegamos no conselho, é um condomínio com mais de 1 milhão de faturamento por mês. Uma venda de R$10 mil, não quiseram. Não, mas a gente não sabe se vai economizar, tem toda essa dúvida. Foi aí que a gente vislumbrou o quê? Então vamos entrar com a performance. Na venda tem todos os equipamentos, temos aquela
aquele acompanhamento da conta dele, procuramos vazamentos, mas é uma coisa bem simples, realmente eles estão aderindo ao equipamento. A performance é diferente. A gente vai chegar para o cliente e falar, você não vai investir em nada, isso já quebra qualquer barreira, você não vai investir em nada, a empresa vai entrar com todo o investimento, mas a partir do mês que vem, metade da economia vai ser nossa, gerada, metade da economia vai ser sua. Aí por um tempo determinado, você vai fazer os cálculos, 1, 2, 3 anos de contrato. E é normal, né? Porque isso é normal, tá? 3 anos, normal. Geralmente o certo pra gente, o que a gente tá observando, 3 anos é viável tanto para o condomínio quanto pra gente, né? Porque o condomínio também não quer que a gente saia de lá. Quando a gente tem como performance, a gente investe tudo, faz acompanhamento, porque se não gerar economia, a gente não vai receber nada. Então o condomínio sabe disso. Ele sabe que isso meio que força a gente a estar lá, a estar atuando, a estar verificando. E quebrar essa barreira e dizer, não tem investimento. Pô, tu não tem investimento, se não tem economia, não te pago. A única coisa que ele precisa fazer é, vai lá, trabalha. Só precisa autorizar, na verdade. Pô, deu 6 meses de contrato, tá tendo economia, mas a gente descobriu um ponto aqui que a gente pode ganhar mais 20% de economia. Vamos atuar aqui. Então a gente vai estar sempre trazendo melhorias também para o condomínio. Foi o que aconteceu lá, no condomínio esse grande. Observamos, não quiseram a venda, então a gente chegou com uma proposta de performance. Eles ainda relutaram um pouco, mas aceitaram. Botamos as Vortex, bloqueador de ar, começamos a gerar uma economia massa, 3, 4 mil reais por mês de economia para eles. Isso, contrato firmado em 2 anos. Mas aí, eu andando... Isso no condomínio, área comum. Aí depois você identificou outra oportunidade. Foi aí que a gente identificou essa oportunidade. Que foi aí realmente foi a virada do jogo. Foi aí onde virou um ponto fora da curva. A gente observou o quê? Tinham mais de 1.000 aspersores de irrigação. Muitos com vazamento, muita coisa displicente, sem sensor de chuva, chovia e a irrigação ligava. No outro dia de manhã, chovia de noite, no outro dia de manhã o cara tá lá, botãozinho, irrigação. Exatamente. Eu lembro que tinha as pessoas que regava carro, pedra, parede. Tinha as pessoas que nem estavam entupido, que não saía nada e saía por baixo. E aí vamos olhar essa conta da irrigação, porque eram 2 contas separadas, a da área comum e a da irrigação. Vamos olhar essa conta aí. Puxamos um mês, 42 mil reais. Aí eu fiz. A mina tá aí. Então aí a gente tinha o quê? A área comum, que a gente já estava botando como performance. Aí vislumbramos o quê? A irrigação. Enquanto isso, a gente estava com um stand lá na área comum e os moradores ligando. Então, praticamente eu esqueci o restante da minha franquia. Não tinha condição. Só foquei lá, porque eu sabia que se eu ajeitasse a irrigação, 42 mil reais numa performance, ia ser uma coisa linda. Os moradores ligando, a gente fez mais de 45 apartamentos já lá, ligando, que a conta também é muito alta lá, a pressão é muito alta, então a conta é muito alta. Enquanto isso estava rendendo aqui a performance da área comum. Então vamos lá, começamos a pesquisar. Aspersores mais modernos, sensor de chuva, vamos tirar vazamento. Começamos com o condomínio, em vez da gente atuar apenas na área comum, com as Vortex, na academia, na piscina, a gente pode cuidar da irrigação também. Já que vocês não têm o pessoal que dê conta dessa irrigação. São mais de 1.000 pessoas. Então você tinha que ter ali 3, 4 funcionários. Pô. Não, queremos também. Beleza, assinamos o contrato, incluímos a irrigação no contrato. Então aconteceu o quê? Primeiro mês, trocamos mais de 350 aspersores. Botamos as pessoas mais econômicas. A franquia em si não tinha know-how nenhum de irrigação. E aí você identificou essa oportunidade, chegou pra gente, e aí o Yuri é o cara que normalmente pesquisa, fica vai mais estudar, exatamente. E aí ele ficou até um pouco relutante, não sei, a gente não conhece nada. Aí foi meio que os 2 lados da moeda, né? Eu ficou insistindo, mano, deve ter alguma coisa, vamos tentar. E aí é massa também, porque a gente acredita muito que, essa é a principal vantagem da franquia, na verdade. Porque se você for empreender, você vai fazer sozinho. Descobrir sozinho, validar sozinho. Equipamento sozinho, validar sozinho, fazer planejamento de marketing sozinho. E quiçá, talvez, se você vai conseguir entrar no condomínio grande. Ou seja, na franquia você tem uma rede que está te ajudando, a conseguir. E se estudando e se ajudando. Foi exatamente o que aconteceu aí, né? Exatamente o que aconteceu aí. E aí você falou, vamos tentar. A gente não tinha know-how nenhum. Mas enfim, a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, porque querendo ou não, a gente é uma empresa de tecnologia hidráulica e a gente faz economia. Então, onde tiver tecnologia e economia, exatamente, a gente tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu vislumbrei e falei com o Yuri, não, mas a gente não tem essa expertise, vamos ter calma. Eu falei, cara, é uma conta de 42 mil reais de irrigação. Por mês, velho. Chega a ser surreal, exatamente. Assim, E a gente tava vendo que aquilo ali não condizia com a realidade. Não gastava 42 mil reais ali. Ali era vazamento, ali era mau uso, ali era
irrigar quando tá Displicência, molhado, displicência. Então beleza, vamos lá. Yuri pesquisou a semana inteira. E compramos material, se eu não me engano, na época deu em torno de 12 mil reais de investimento. Mas Isso para as pessoas irrigação, as pessoas irrigação, material, funcionário, pessoal, tudo. qualificado. Para deixar a irrigação legal. Fizemos isso. Só que começamos o trabalho no meio do mês. Então já tinha quase 15 dias que ainda estava com aquele gasto excessivo, né? Deu 00:30, meu telefone tocando e Yuri ligando, aconteceu alguma coisa, eu fiquei nervoso, né? Quando eu peguei o telefone, ele, irmão, a conta saiu, porque eu já pensando no investimento, né? 12 mil, cara, será que abaixou? Quando ele me ligou, ele, 21 mil reais. Como? Ele, 50% de economia. Primeiro mês, velho. Eu já sabia que aí a gente ia ganhar 12 mil reais só na irrigação. Foda, velho. Então, 12 mil não, me engano, Deu pra 11 pagar mil. a franquia. Deu pra pagar a franquia, exatamente. Pagar O investimento inicial. E isso a gente sabia que foi metade do mês, né? A gente atuou metade do mês, conseguiu esse resultado de 50%. Então, próximo mês que ia vir 100%, foi o que aconteceu. No outro mês, 8 mil reais a conta. 8 mil reais. Saímos de 42 para 8. Isso chega a ser surreal demais. É velho. surreal. 42 mil para 8 mil reais. E foi aí que eu vi que, porra, vamos vislumbrar essas coisas, vamos sempre esteja atento. Sempre vai ter alguma coisa Sempre vai ter uma coisa que a gente vai... ser diferente. Exatamente. Porra, a irrigação é 42 mil reais. Dá uma olhada na conta, vamos olhar. A gente ia perder o quê? Pesquisando. A conta eles estavam pagando. Não estavam achando ruim não, estavam pagando. Mas a partir do momento que você passa de 42 mil para 8 mil, o caixa condomínio tem aí. Sem investir nada, né? Esse é o detalhe. O condomínio não investiu nada. Então você saiu de 42 mil sem investimento para depois de 2 meses estar pagando 8 mil numa conta. É incrível. Pô, sem vazamento, sem prejudicar nada. As pessoas mais modernas. Aí bateu julho agora, que para quem não sabe, aqui em Recife é um mês de chuva. A irrigação ligou 2 vezes apenas. A conta caiu para 3 mil reais. Então, tipo... Foda. Pô, queira ou não, foi uma coisa que tava lá, ninguém percebeu. Eu tive essa expertise, tive essa visão, esse tato. E por conta disso que a gente está falando, por conta da sua curiosidade, exatamente. Todos os outros franqueados vão poder se beneficiar desse know-how. Exatamente. Então, esse foi o diferencial. Digo que essa irrigação aí foi o diferencial para eu continuar mantendo a minha franquia, ter mais calma para vislumbrar coisas maiores, não precisei ficar procurando coisas pequenas, correndo atrás todo dia, porque eu já sabia que ele estava rendendo para mim e eu podia agora almejar coisas maiores. Não que não seja importante, sim, os clientes pequenos, mas aí, como eu tinha aquela base todo mês, de 10 mil, 11 mil reais, então a gente podia vislumbrar coisas maiores, né? Com certeza. E isso vai acontecer, velho. Isso vai acontecer em vários estados aí. Com certeza vai ter alguém que pague mais irrigação do que isso daqui. Vão ter hotéis grandes, vão ter condomínios grandes, vai ter displicência. E se você conseguir vislumbrar isso daí, pode ter certeza, o céu é o limite. Você estava iniciando a franquia, foi um dos primeiros clientes que você pegou. Foi. E também, por conta de ter sido um dos primeiros clientes, você já não tinha feito o que a gente fala, o mapa para o sucesso, né? De ir galgando os pequenos, depois ir juntando grana para poder ter um investimento mais na frente. A minha história foi meio que... Foi inverso, né? Vocês investiram juntos e lucraram juntos. Né? Abriu um leque, né? Porque hoje eu tenho vários negócios com ele. A gente tem junto também, eu e você. O pessoal que não sabe aí, tava encaminhando uma coisa grande, uma conta de mais de 110 mil reais aí. E, queira ou não, isso foi abrindo, né? O leque pra gente. Quando a gente chega num canto, no hospital, a gente já sabe, irrigação, vamos lá também ver. Então, a partir do momento que outros franqueados descobrirem outras coisas, que todo mundo pudesse ajudar, como você falou, numa rede, você vai chegar no cliente, olhando irrigação, olhando bloqueador de ar, olhando Vortex, olhando a conta, ver que já conta, vira especialista em conta, né? Porque você sabe, a gente olha a conta assim já, isso aqui dá pra ser mudado, isso aqui dá pra ser mudado. Massa, esse negócio da conta, houve um cliente recentemente, você fechou semana passada. Foi. A gente foi numa reunião lá, você me chamou, pô, vem aqui, vamos dar uma força. 9 horas da noite, né? Que normalmente reunião... Assembleia. Vocês vão ter preparado pra isso, né? E você identificou isso na conta dela, né? Foi que era um prédio que era muito apertado para fazer performance. O pessoal que vai estudar e vai ter o treinamento vai entender como é que funciona isso. Que explicar aqui vai ficar meio extenso. Mas a conta dela era muito apertada para fazer performance. Você tem que investir para ter um retorno. Para retorno, não é que não dá, né? Na verdade, todos dão. Todos dão. Vai da sua estratégia, saber qual o tempo de retorno. Qual o seu caixa, né? Qual o seu capital de giro. Mas aí eu via que ia ficar apertado. Ia ser um retorno, começar a lucrar depois de 1 ano e meio. Então, eu não ia perder tempo ali. Melhor fazer a venda. Exatamente, seria uma venda. Mas aí eu observei que a conta dela tinha um problema. Eu identifiquei que a conta dela ela pagava um esgoto bem acima do padrão. Então foi aí que eu
ela está pagando uma coisa que ela não consome, fora o gasto que ela está tendo excessivo. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar esse gasto excessivo com as voltas dos nossos equipamentos e vamos mexer nessa conta dela, abaixar essa taxa que ela paga. Fazer essa consultoria direta com a concessionária diária, né? Isso sem ela investir nada, né? Então a gente fez o quê? Deu economia no prédio e abaixou a taxa fixa que ela pagava. Aí, ou seja, viabilizou A performance. Então eu vi que ia ser um retorno de 5, 6 meses, já ajuda, um contrato de 3 anos. Então eu saí meio que em 3 meses, do nada, para conseguir fechar um condomínio desse. Que vai acontecer. Minha história agora é única, mas vai acontecer com certeza com várias pessoas aí pelo Brasil, eu tenho certeza absoluta. Só ter esse pouco de loucura de encarar. Vão ter muitas pessoas que não vão estar na situação que eu estava, de não ter dinheiro nenhum, vão ter, queira ou não, uma base por trás, alguém ajudando, ou já ter algum dinheiro, algum capital já guardado para investir e ser mais tranquilo, né? Poder passar pelo treinamento, que eu acho que o certo é esse. O certo é você ter um capitalzinho guardado, passar pelo treinamento, que vocês já estão disponibilizando um treinamento excepcional. Eu faço parte desse treinamento, né? Queira ou não, eu descobri muita coisa, mas acho que o certo é esse. Acho que o certo é você começar com calma, ter essa faca na caveira, ter esse sangue nos olhos de ir mesmo. E persistir. O primeiro mês não deu, o segundo mês ainda não entrou nada. Mas você tendo aquela calma é diferente. Você consegue ver as coisas além do seu alcance, né? Você não está preso naquilo ali de, eu preciso fazer dinheiro hoje, porque se eu não fizer eu vou dever. Não, você consegue ter uma visão além do alcance. Você ter aquela tranquilidade, né? E conseguir vislumbrar. Até escolher cliente. Você está lá, quando você está muito preso, aquilo ali, o primeiro que aparecer você pega. Mas quando não você tem importa a corretora. Exatamente. Às vezes está sendo até ruim porque você pegou o investimento. Exatamente. Porque eu costumo falar que é como se você matasse a tua galinha de ouro porque você está com fome. É exatamente isso. Enquanto do outro lado da cerca tem um galinheiro. É exatamente isso. Se possivelmente, se eu não tivesse dado essa respirada no segundo prédio, eu chegaria e forçaria de qualquer maneira a venda nesse prédio grande, nesse condomínio grande. Eu ia forçar a venda, ia ganhar 10 mil reais em vez de ganhar 12 por mês. Foda. Então eu forçaria a venda para eles de qualquer maneira, ia dar um desconto, ia bater, ia dividir em 10 vezes, para ganhar, sei lá, 800 reais no mês. Enquanto isso, estaria matando a performance de lá, que demoraria um pouco mais, mas foi a galinha dos ovos de ouro. Verdade. Inclusive foi por conta disso que a gente colocou os 3 meses de royalties free. Sim. Porque justamente para o cara ter essa tranquilidade, né? Não, vamos com calma, tenho 3 meses aqui na frente, vou fazer meu treinamento, estudar, né? deixa eu fazer meu treinamento, deixa eu ir para campo, deixa eu pegar esse know-how, deixa eu entender como é que funciona. E, velho, a questão da persistência é fundamental, velho. Teve uma vez que eu vi aquelas imagens que o pessoal compartilha, como se fosse um meme, Sim. em rede social. E, diz muito sobre isso. Em uma imagem, o cara tava galgando, né? Ele tava numa mina e aí tava meio que com a picareta lá tentando a mina e ele, desiste. E aí tem só uma parede pequenininha que dividia ele, que separava ele de fato com o diamante. E você vê, que foi o que aconteceu, cara, né? Exatamente o que aconteceu. Exatamente. E você vê que é uma habilidade, na verdade, de todos os empreendedores que têm sucesso. Todos eles, apesar de família fala contra, e que aconteceu muito isso comigo também. Exatamente. Todo mundo fala contra, de não acreditar, e você, esse negócio não dá certo, esse negócio não vai funciona. Trabalhar. Aí você começa a se duvidar também. Exatamente. Então é um pouco complicado. Daí você tem que usar aquilo que a gente fala no treinamento. Lembra por que você começou, velho. Por que você começou? Aí talvez você lembre da sua filhinha, talvez você lembre da sua família. Exatamente. Talvez você lembre dos perrengues que você já passou. Tem que ter essa motivação, né? E aí você ganha um 10 a mais. Não, você sem motivação você não vai pra canto nenhum, né? Se não tiver essa motivação, ou você tem alguma coisa dentro de você, ou coisa que lhe motive, até seu sonho mesmo, não, eu quero comprar isso daqui, quero viajar pra lá, quero cuidar da minha família, você tem que ter uma motivação. Você não vai começar algo, com certeza você não vai começar algo, porque no primeiro mês que não der certo, você vai largar. Então, essa metáfora aí do diamante foi a mesma coisa. Eu estava prestes a desistir da franquia e não sabia que depois de 2 meses eu ia ter faturamento de 12 mil reais. Já teve alguma vez algum faturamento assim em outro local? Não. Encanto nenhum. Essa eu não sabia. Encanto nenhum. E poderemos ter agora, né? Temos 3 aí que vão fechar, mas também dentro da Foz. Vão ser coisas que a gente está vislumbrando maiores, justamente por essas experiências que a gente passou, né? A gente agora está focando em coisas maiores. E se Deus quiser, vai vir, né? Vai vir. Valeu. Quanto que você dedica de tempo na Foz hoje, de fato, assim, indo a campo, sei que às vezes a gente precisa resolver alguma coisa, aí você tem que levar a filhinha, sei lá, no hospital, assim. Quanto de fato você, assim, utiliza do teu dia, quanto você separa do teu dia? Hoje, eu sou 24 horas Foz. Acho que tanto pela
experiências que eu passei, pelos resultados que eu estou obtendo e por ter várias parcerias com vocês, então a gente não descansa, né? Tu sabe, Sim. você sabe isso. Hoje a gente 10 não horas da descansa. noite estamos lá fazendo a apresentação. 10 horas a gente está fazendo a apresentação. Mas eu acredito, é até bom a gente tá conversando sobre isso, eu acredito que hoje 3 tipos de pessoas podem ter a Foz como renda. As pessoas como eu, que saíram do zero, começaram a ter um faturamento bom, vislumbraram coisas grandes, agora tem projetos maiores, então você dedica 24 horas. Tem as pessoas que realmente podem conseguir associar o seu trabalho com a venda aqui para ser um complemento de renda. Eu acredito que até nesse método funcione. Você ter lá o seu complemento de renda, eu trabalho aqui de manhã, sei lá, trabalho até 2 horas da tarde, no restante do dia eu vou atender meus clientezinhos, eu vou fechar meu apartamento aqui, fechar aquele outro apartamento ali. Com certeza você vai ter uma renda extra, uma renda boa extra, que quase ninguém tem. Poder fechar uma performance também para todo mês ter aquele seu dinheirinho fixo ali. E tem as pessoas que já têm o dinheiro, pessoas que já têm um capital, já têm empresa. Faz o quê? Pô, eu vou comprar essa franquia, tenho funcionários, vou botar eles para treinar, né? Tenho network, vou fazer o quê? Pô, eu vou comprar a franquia aqui, já tenho 2 hotéis aqui que são de amigos meus, de conhecidos meus, tem uma rede de funcionários que eu posso implantar, então ele vai ter como investimento aquilo ali. Vai ter o cara que nem eu, que trabalha 24 horas, vai ter o cara que vai dividir a sua renda, e é viável também para um cara que tem seu network, que já é um empresário já de um ramo de sucesso, que vai usar aquilo como investimento. Vai botar as pessoas para estudarem, para fazer o treinamento, ó, vai para a rua, vai para campo, pode ir, tá aqui tua meta, vai fazer investimento. Eu quero que a Foz renda isso daqui para mim por mês. Vai ter hotéis, como você falou, network. Gente que tem muito dinheiro assim, geralmente já tem o pessoal que, certo, né? Sim. Não, sou amigo de gente dona de restaurante, sou amigo de dono de hotel, tenho um amigo meu que tem uma indústria, então vou levar já para esse ramo sabendo que eles vão aderir. Massa, muito bem colocado. Do cara que não tem conhecimento nenhum e talvez capital nenhum, por o cara que tem capital, tem conhecimento, tem pessoas, tem know-how, tem pessoal, então... Acredito que vai abranger todas as pessoas. Todos esses 3 tipos para mim, vamos descobrir mais tipos, né? Uhum. Com o tempo a gente vai descobrir mais tipos. Mas hoje, esses 3 tipos para mim são completamente viáveis. Vamos supor que você quer indicar a Foz para um amigo, como aconteceu recentemente, você indicou o Vitor, ele assinou o contrato ontem, inclusive. Aí, legal. E o que você diria, ou melhor, o que você disse pro Vitor? O Vitor chegava todos os dias pra mim, a gente almoça junto 2, 3 vezes na semana no shopping, e ele falava, pô cara, 1 hora, tem que voltar pro trabalho. E eu sinto que ele é indignado com isso, né? Eu vejo que ele... Porra, que ele tem a faísca, né? Tem a faísca. Ele vai buscar, chega e cara, eu preciso de alguma coisa pra mim, trabalhar pros outros não dá. Tem gente que tem isso, né? Tem, como a gente discute várias vezes, tem gente que tem essa faísca aí. Então ele falou pra mim, pô, eu tava pensando em falar com meu pai pra me emprestar o dinheiro, começar alguma coisa minha. Até que ele me perguntou, né? Perguntou, como é que tu fez? Aí eu expliquei a minha história, falei, ó, minha história é completamente diferente da sua. Eu não tinha nada e dei o meu jeito. Mas você também vai ter, primeiro, uma expertise que eu não tinha. Você vai ter alguém por trás de você. Você vai passar por um treinamento inteiro com calma. Foi o que a gente estava discutindo aqui. E para você vai ser muito mais viável, cara. Eu acredito que eu posso lhe ajudar da melhor forma possível. Mas eu acredito que para você seria uma boa opção. Você tem estudo, você tem alguém que possa lhe ajudar pagando. Você vai ter toda a tranquilidade, todo o treinamento para começar bem. Que você não teve. Que eu não tive, né? Mas eu vi que ele tinha essa faixa de não quero trabalhar para ninguém, quero meu negócio. Pô, a franquia é tanto. Conversa lá com o Pedro, conversa com o pessoal vai lhe abraçar. Para você é completamente viável, cara. Foi dito e feito. 2 semanas, isso foi em 2 semanas. 2 semanas ele já assinou o contrato dele aí, viu, né? Mostrei os resultados, mostrei, ele também me vê meu dia a dia. Não foi nada que eu falei da boca para fora para ele, que eu inventei. Ele vê meu dia a dia, ele é meu amigo. Ele falou, pô, quero isso pra mim também. Quero ir atrás, quero buscar. E daí, fechou o contrato, né? Fechou o contrato. E foi... Pra ele vai ser mais tranquilo. Acredito que pra ele vai ser bem mais tranquilo. Vai ter que trabalhar, vai ter que correr atrás, vai ter que bater de prédio em prédio, mas pra ele vai ser mais tranquilo nessa forma, né? Vai ter o treinamento dele, vai ter alguém que segura as pontas pra ele, não tem filho. Vão ser vários tipos de pessoas que vão entrar, né? Cada um vai ter sua personalidade, cada um vai ter sua história de vida. Pra um vai ser mais fácil, pra outro vai ser mais difícil do que pra mim foi, né? Então eu acho que pra ele vai ser de boa. Eu espero que ele venha aqui fazer um vídeo também, mostre o resultado dele, né? Eu falei pra ele, meu irmão, você tá aqui perto da gente. Pra ele vai ser... Tem que ser case. É a obrigação dele ser case. É a obrigação ser case. A franqueadora é responsável por apenas 20% do sucesso do franqueado. Sim. E 80%
porra, é o franqueado, Não, velho. com certeza. Você já tem know-how, você já tem produto, você já tem certeza. método, você já tem Treinamento. material, Só pega aquilo e aplica, né? suporte. Foi até legal tu falar isso, porque foi isso que me fez virar um franqueado. Quando eu vi Yuri vendendo, como eu tava te falando, eu não tinha experiência nenhuma de venda. Quando eu vi ele vendendo, eu fiz o quê? Pensei, pô, o cara é melhor em quê? Do que eu. Eu não posso chegar a vender que nem esse cara. Com certeza ele começou do zero. Com certeza ele começou e não sabia vender. Tem muita gente que diz, o cara nasce vendedor. Não, o cara nasce extrovertido. Discordo completamente, velho. O cara nasce extrovertido, descolado, é uma coisa. Ser vendedor é outra. Então, ele passou por esses processos também. Por que eu não posso ser um cara que vai vender e fechar um hotel? Então, para quem tá com medo de entrar porque acha que não é vendedor, acha que não é extrovertido, cara, você vai aprender. E nosso produto não é um produto que você está vendendo que nem você vende um relógio. Você puxa o cara aqui, aqui ó, tá bonito em você. Não é assim. O produto se vende por si só. Você vai mostrar para o seu cliente, ó, o produto é bom, funciona, 3 anos de garantia, 15 anos de vida útil. Autoridade, né? Autoridade, já fechou em vários cantos da economia, por que aqui não vai dar economia? Foi exatamente o que eu pensei. Pô, por que o cara fechou 3 hotéis, um hotel em Boa Viagem, um resort em Porto de Galinhas, o cara tá fechando hospital, por que eu não posso fechar? Então, cara, como você falou, 20% da franquia, o resto é o franqueado. Não adianta você pensar que, eu não vou conseguir. Pô, se alguém tá conseguindo, você vai conseguir, cara. E outra, negócio nenhum do mundo é assim. Você vai ficar em casa de boa Exatamente. e existe. Só alguns ilegais, né? Algumas coisas ilegais, né? Mas se você tiver na sua cabeça, porra, eu tô vendo o cara dando resultado. Eu tô passando por um processo de treinamento que o cara não passou. Tô tendo um apoio que o cara não teve. E eu não consegui, o cara conseguir. Eu vou dizer que eu sou pior que o cara, não sou. Então, velho. É bom que isso até te motiva. Claro, pô. O cara conseguiu tudo lá, eu não vou conseguir. Perfeito. Se eu tenho total apoio, eu tenho que fazer 2 vezes que esse cara tá faturando no mesmo. Então, eu acredito que você vai pegar uma fórmula que já tá dando certo para outras pessoas. Para você não vai dar. Então, Muito bem, você tem que fazer dar, velho. Você tem que fazer dar. Tá dando certo pros outros, então tá validado. Uma coisa é você pegar uma fórmula que nunca deu certo para ninguém. Você tentar fazer dar certo. Tentar fazer dar certo não dá. Pô, tem alguma explicação, né? Ninguém conseguiu dar certo aquilo ali. Agora, você pegar uma fórmula que tem um cara fechando um hospital, o outro fechando uma indústria, o outro fechando um condomínio de 12 mil reais por mês, você não fazer virar, é obrigação. É o meu pensamento, né? Foi isso que me fez começar a franquia. Eu vi Yuri fechando, vi ele fechando coisas grandes, por que eu não vou fechar? Perfeito. E você agora fechando coisas grandes e motivando o porque cara outros que não vão ele fechar. não vai fechar. Exatamente. Perfeito, velho, perfeito. E espero que todo mundo que tenha está assistindo esse vídeo tenha esse pensamento também. Se você não sabe que é capaz, até mais do que outras pessoas, você achar que é inferior a outras pessoas, primeiro que você não é, né? Você não é inferior a outras pessoas. Não é. Normalmente essa inferioridade está na cabeça. gente, né? Está na sua cabeça. Tire isso, porque se várias pessoas estão dando certo, você também é capaz de dar certo. Eu gosto das coisas formatadas, né? Tu me conhece, eu era, muito louco, fazia um monte de besteira, bebia pelos cantos, fazia besteira e tudo. E eu me via muito nesse quesito, assim, eu não tinha, digamos, de repente um talento, algo assim, sabe? Então, eu desde o início, eu precisei lapidar o cara que eu sou hoje. Então, todas as coisas que eu sei... Pra quem tá assistindo aí, mudou demais. Eu precisei mudar completamente, e a maneira que eu consegui fazer isso não foi imaculada concepção, nem Deus veio descer para me ajudar, não tem isso. E tem aquele ditado também, ainda que você acredite seja religioso, Deus ajuda quem cedo madruga. Com certeza. Então não adianta você ficar em casa de boa, porque não vai te acontecer. Então, normalmente eu cito muito método, técnica, porque foi dessa maneira que eu aprendi, que eu absorvo mais facilmente, e aí por isso que eu gosto de citar esse tipo de coisa. Isso que você falou é exatamente, isso é vida real, véio. Você tem um mapa e você tem o terreno. Se você está precisando achar alguma coisa naquele terreno, você olha o mapa. Daí você tem 2 opções aí. Você olha o mapa, olha para o terreno e aquilo condiz, ou então você olha para o mapa e o terreno não está condizendo. Então tem alguma coisa errada. Nesse caso, o cara vai ter um mapa na mão e vai ter o terreno na mão. Exatamente. O terreno já é fértil, já tem vários outros franqueados. Só vai lá e faz, né? Só precisa ir e fazer, ter essa perseverança, ter essa faca na caveira, sangue nos olhos e ir pra cima, velho. Eu vejo, assim, sinceramente, como franqueadora, esse negócio tem que ajudar muitas pessoas, velho. Não, vai ajudar. Isso é certo. A gente criou esse negócio
para isso, e se a gente não conseguir isso, a gente tem que fechar as portas e cada um vai para suas Não, casas. mas E vai dar certo. então, Vai dar certo, com certeza. tem que, assim, essa é a Está minha dando visão. certo, na verdade, né? Está dando certo. É. Então é isso. Algo mais que você queira colocar para finalizar? Não, só pra finalizar o que você falou. Cara, só depende de você. O pessoal que tá assistindo que vai entrar na franquia, só depende de você. Ou você tá com o mapa, como você falou, ou você tá com o terreno, tá tudo pronto ali. Tá com a semente, é só ir lá e plantar. Só velho. você plantar. Só você plantar, aprender a plantar e plantar. Que vai crescer. Vai dar Tá crescendo no terreno do lado porque não vai crescer do teu. Perfeito. Então, vai trabalhar porque o negócio vai crescer. Sucesso aí. Valeu, Marco. Obrigado por ter Nada. exposto sua história aqui pra gente. Espero que a gente faça mais vídeos de case de sucesso. Que sucesso, né? Vamos voltar aqui pra fazer aquele vídeo lá do hospital, se Deus quiser. Eu gosto de ter uma conta megalomaníaca, falar, É. tem alguma coisa aí. Exatamente. Então, muito massa, velho, muito massa. Obrigado por esse tempo seu. Nada que Com isso. certeza deve ter algum cliente esperando. Tem que terminar 2 contratos hoje ainda. Obrigado.